Existe uma armadilha sutil na qual a maioria das pessoas cai sem perceber. Você começa a estudar algo valioso, talvez filosofia, desenvolvimento pessoal, hábitos saudáveis, e então, quase automaticamente, sente uma necessidade imensa de contar a todo mundo. Você quer compartilhar suas descobertas, explicar seus novos princípios, demonstrar o quanto está evoluindo. Mas aqui está o paradoxo que os estoicos compreenderam há milhares de anos. Quanto mais você fala sobre suas transformações, menos provável é que elas realmente aconteçam. Quanto mais você anuncia suas intenções, mais fracas elas se tornam. É como se a energia que deveria ser canalizada para a ação se dissipasse completamente nas palavras. Epicteto, um dos grandes mestres estoicos, nos adverte de forma cristalina. Nunca se descreva como filósofo nem fale muito entre pessoas comuns sobre seus princípios filosóficos. Simplesmente faça o que esses princípios recomendam. Os filósofos estoicos eram pessoas reservadas. Não andavam por aí anunciando sua sabedoria ou exibindo suas práticas. Eles compreendiam algo profundo. A verdadeira transformação acontece no silêncio, na intimidade da nossa consciência, longe dos holofotes e da validação externa. E mais do que isso, eles sabiam que certas coisas deveriam ser eliminadas completamente das nossas vidas. Mas que essa eliminação deveria acontecer discretamente, sem alarde, sem anúncios. Porque quando você anuncia que vai parar de fazer algo, você está alimentando exatamente aquilo que deveria estar eliminando seu ego. E o ego é o principal obstáculo entre você e uma vida verdadeiramente serena, forte e significativa. Então hoje vamos explorar 6 coisas que os estoicos nos ensinam a eliminar, mas sempre em silêncio, sempre sem fazer disso um espetáculo. E quando você domina essa arte do silêncio transformador, algo extraordinário acontece. Você se torna genuinamente mais forte, mais centrado, menos perturbável pelos ventos caóticos da vida. A primeira coisa que você deve parar de fazer é falar sobre suas metas. Isso pode parecer contraintuitivo no mundo moderno, onde somos constantemente incentivados a compartilhar nossos objetivos, anunciar nossas intenções, declarar publicamente aonde queremos chegar. Mas os estoicos entendiam que as metas são fundamentais para uma vida bem vivida. Sêneca dizia que se você não sabe para qual porto está navegando, nenhum vento é favorável. As metas nos dão direção, organizam nossa vida, nos ajudam a distinguir o essencial do supérfluo. Quando você tem clareza sobre suas metas mais importantes, automaticamente sabe quais atividades te aproximam delas e quais te afastam. Isso traz ordem ao caos da existência cotidiana. E mais, suas metas deveriam ser audaciosas, ambiciosas, desafiadoras. Porque não é tanto a meta em si que importa, mas a pessoa em que você se transforma perseguindo-a. Para alcançar algo verdadeiramente grandioso, você precisa desenvolver disciplina, adquirir novas habilidades, expandir seus conhecimentos, fortalecer seu caráter. O processo de perseguir uma meta difícil esculpe você em alguém mais competente, mais resiliente, mais sábio, mas aqui está o problema. Quando você fala sobre suas metas, algo estranho acontece no seu cérebro. A psicologia moderna descobriu algo que os estoicos já intuíam. Quando você verbaliza seus objetivos, quando anuncia suas intenções em voz alta, seu cérebro interpreta isso como se você já estivesse trabalhando neles, como se já estivesse fazendo progresso, e libera neurotransmissores que te fazem sentir bem, que te dão uma sensação de satisfação, mas você não fez nada ainda, apenas falou. E porque já sentiu aquela recompensa química, a motivação para realmente agir diminui significativamente. É por isso que tantas pessoas vivem anunciando que vão parar de fumar, que vão começar uma dieta, que vão escrever um livro, mas nunca efetivamente fazem nada disso. Elas já receberam a dose de dopamina ao falar. Então, a urgência de agir desaparece. E há outro perigo ainda mais insidioso. Quando você compartilha suas metas ambiciosas, especialmente se são realmente audaciosas como deveriam ser,
você inevitavelmente encontra resistência. As pessoas, mesmo aquelas que te amam, muitas vezes te desencorajam. Dizem que é muito difícil, que muita gente falhou tentando exatamente isso, que você deveria ser mais realista. E essas vozes externas começam a ecoar dentro de você. Você começa a duvidar. Pensa, quem sou eu para aspirar a algo tão grande? Se tantos falharam, provavelmente eu também falharei. E, assim, aquela chama que poderia ter se tornado um incêndio transformador é apagada por opiniões alheias que você nunca deveria ter buscado em primeiro lugar. Por isso, mantenha suas grandes metas em silêncio. Trabalhe nelas discretamente. Deixe que seu sucesso surpreenda as pessoas, não suas intenções. A segunda coisa a eliminar silenciosamente são as expectativas de agradecimento por suas boas ações. Para os estoicos, a virtude era o bem supremo. Ser uma boa pessoa, agir com compaixão, ajudar os outros, isso não era opcional ou secundário. Era o próprio propósito da existência humana. E eles compreenderam algo revolucionário. A virtude é sua própria recompensa. Quando você age bem, quando ajuda alguém genuinamente, você já recebeu o melhor pagamento possível. Você experimentou a paz que vem de viver alinhado com sua natureza mais elevada. Marco Aurélio pergunta de forma retórica: por que você espera a recompensa por fazer o bem? É como se o olho exigisse recompensa por enxergar ou os pés por caminhar. Está na sua natureza humana ajudar outros. E fazer isso já traz felicidade intrínseca. Por que buscar algo mais? Mas aqui está a questão central. Quem vive obcecado por agradecimento? Seu ego. E o ego é o principal inimigo de uma vida serena e autêntica. Todas as grandes tradições espirituais e filosóficas reconhecem isso. Elas não buscam destruir o ego completamente, mas sim afrouxar suas correntes opressivas, permitindo que você entre em contato com seu ser verdadeiro. O ego vive absolutamente obcecado com a opinião alheia. Sua única preocupação é como os outros te veem, e essa obsessão te faz cometer inúmeras tolices. Você compra coisas que não precisa com dinheiro, que não tem apenas para impressionar pessoas que nem gosta. Você posta sua vida nas redes sociais buscando validação através de curtidas e comentários. E quando faz algo bom, seu ego exige reconhecimento. Quer que as pessoas digam: nossa, que pessoa incrível você é! Muito obrigado! Você é tão generoso! E quando esse reconhecimento não vem, ou quando não vem na medida que seu ego esperava, você se sente ofendido, magoado, até ressentido. Pensa, depois de tudo que fiz, nem sequer me agradeceram adequadamente. E aí está você, tendo feito algo objetivamente bom, mas sentindo-se mal por causa disso. Que absurdo. Quando você para de esperar agradecimento. Quando faz o bem, simplesmente porque é correto fazer o bem, você começa a se libertar das correntes do ego. E nessa liberdade, você encontra uma paz muito mais profunda do que qualquer agradecimento poderia proporcionar. Mas é crucial fazer isso em silêncio. Se você anuncia que não espera mais agradecimentos, que agora age virtuosamente sem esperar reconhecimento, você está simplesmente alimentando seu ego de outra forma. Está se vangloriando da sua humildade, o que é o ápice da contradição. Então pratique a virtude. Ajude quando puder e não espere nada em troca, nem mesmo que as pessoas notem. A terceira eliminação silenciosa, intimamente conectada às anteriores, é parar de falar sobre sua filosofia de vida. Quando você começa a fazer mudanças positivas, quando adota novos princípios, quando estuda a sabedoria antiga, o primeiro impulso é contar a todo mundo. E esse impulso vem 100% do seu ego. Seu ego encontrou uma nova maneira de se sentir superior e quer exibi-la. Epicteto é devastadoramente claro sobre isso. Ele diz: se acostumou seu corpo a um regime de privação, não se vanglorie disso. Se pratica jejum e bebe apenas água, não fique contando isso o tempo todo. E se quer participar de um treinamento de resistência, faça por você mesmo, não para que o mundo veja. E não fique na rua abraçando estátuas em demonstrações públicas de piedade.
Pense em exemplos contemporâneos. O jejum intermitente está na moda. Qual é a primeira coisa que as pessoas fazem quando começam? Contam para todos, postam nas redes sociais, explicam detalhadamente seu protocolo de alimentação. Por quê? Porque o ego encontrou uma nova fonte de validação. O mesmo acontece quando você começa a treinar para uma maratona. Anuncia para todos que vai correr 42 quilômetros. Posta cada treino. Busca admiração. E com pessoas religiosas, a mesma dinâmica. Fazem sinais externos exagerados de sua religiosidade porque querem que todos vejam o quão devotos são. Mas toda a verdadeira espiritualidade, toda a filosofia genuína, acontece no interior. É uma transformação silenciosa e profunda que se manifesta através das suas ações, não dos seus anúncios. Marco Aurélio é direto. Pare de perder tempo falando sobre o que deveria ser um bom homem e simplesmente seja um. E Epicteto nos oferece, talvez, o conselho mais poderoso de todos. Nunca se descreva como filósofo, nem fale muito entre pessoas comuns sobre seus princípios filosóficos. Simplesmente faça o que esses princípios prescrevem. Em um jantar, não fale sobre bons modos à mesa. Simplesmente coma bem. Se a conversa muda para um ponto filosófico, permaneça principalmente em silêncio, porque há grande risco de que você vomite imediatamente o que ainda não digeriu completamente. E então, Epicteto diz algo absolutamente brilhante. Quando seu silêncio for tomado por ignorância e você não reagir. Então, acredite, você fez um verdadeiro começo na empresa filosófica. Pense nessa situação. Você está estudando estoicismo, leu vários livros, assistiu dezenas de vídeos. Então, em uma conversa, alguém menciona estoicismo. Qual é o impulso imediato do seu ego? Pular na conversa e demonstrar seu conhecimento. Citar Marco Aurélio, explicar Epicteto, mostrar que você entende profundamente o assunto. Seu ego vê uma oportunidade de ouro para brilhar. Mas se você consegue ficar em silêncio, se consegue até mesmo deixar que pensem que você não sabe muito sobre o assunto, se consegue não reagir a essa percepção, então você realmente começou a jornada filosófica, porque dominou seu ego naquele momento. As ovelhas não mostram aos pastores quanto comeram, levando a comida de volta. Elas digerem internamente e produzem lã e leite. Da mesma forma, não mostre seus princípios filosóficos para pessoas comuns. Mostre as ações que derivam desses princípios, uma vez que você os absorveu completamente. A quarta coisa a eliminar é a crítica aos outros. É tão fácil, tão sedutor apontar os defeitos alheios, destacar os erros dos outros, julgar comportamentos que consideramos inadequados. Mas aqui está a verdade que precisamos encarar. Esperar que as pessoas não tenham defeitos, que não cometam erros, que sejam perfeitas. É absolutamente absurdo. Marco Aurélio nos lembra: perseguir o impossível é próprio de loucos, e é impossível que pessoas tolas deixem de fazer tolices. Os seres humanos são intrinsecamente propensos ao erro. Todos nós temos defeitos, cometemos erros, agimos inadequadamente às vezes. Então, quando criticamos alguém por suas imperfeições, somos nós que estamos sendo irracionais. Estamos exigindo algo impossível, perfeição humana. Mas há algo ainda mais revelador sobre a crítica. O Aldurente, o grande filósofo e historiador, capturou perfeitamente. Falar mal dos outros é uma forma desonesta de nos elogiarmos. É uma falsa autoexaltação. Quando apontamos os defeitos de alguém, estamos implicitamente nos colocando em posição superior. Estamos dizendo: eu não cometo esse erro, eu não tenho esse defeito, eu sou melhor. Mas isso é ilusório e profundamente arrogante. Você tem seus próprios defeitos, provavelmente tão graves quanto aqueles que critica nos outros, apenas diferentes. Você tem seus pontos cegos, suas falhas, seus vícios. Então, qual autoridade moral você tem para julgar? E além disso, há um custo social enorme em ser alguém que vive criticando. As pessoas não confiam em críticos, porque todos sabem que se você fala mal de alguém pelas costas, provavelmente fará o mesmo com eles quando não estiverem presentes.
por outro lado, quando você é conhecido como alguém que não critica, que não fala mal dos outros, as pessoas confiam em você. Sabem que você é honorável, que não vai traí-los com palavras venenosas quando derem as costas. Então, elimine a crítica. Quando sentir o impulso de julgar alguém, faça uma pausa. Lembre-se dos seus próprios defeitos. Pratique compaixão em vez de julgamento. E faça isso silenciosamente. Não anuncie que agora você é uma pessoa que não critica ninguém, porque isso seria apenas outra forma de se exaltar. A quinta eliminação é talvez uma das mais difíceis na cultura contemporânea. Pare de reclamar e de criar dramas. Reclamar é como um veneno de ação lenta que enfraquece progressivamente seu caráter. Sêneca é categórico. Não permita que te escutem reclamando, nem mesmo seus próprios ouvidos, porque quando você se ouve reclamando, contribui para seu próprio sofrimento. Pense nisso. Tá muito calor. Você pode simplesmente sentir o calor, registrá-lo e seguir com sua vida. Ou pode começar a reclamar. Ai, que calor insuportável. Não aguento isso. É horrível. E ao reclamar, ao colocar esses pensamentos repetidamente na sua mente, você magnificamente aumenta o desconforto. O calor permanece o mesmo, mas sua experiência dele se torna 10 vezes pior, porque você está alimentando mentalmente a negatividade. O mesmo com a fome, você pode sentir fome e simplesmente observar essa sensação. Ou pode ficar reclamando: estou morrendo de fome. Isso é insuportável. Não consigo pensar em mais nada. E aí, a fome se torna genuinamente torturante. Não porque a sensação física seja tão intensa, mas porque você a amplificou mentalmente através das suas reclamações. Isso se aplica a absolutamente tudo. Reclamar do seu chefe, do trânsito, do clima, da sua situação financeira, da sua família. As reclamações não mudam nada, mas pioram muito como você experiencia tudo. O Bhagavad Gita, um dos textos sagrados do hinduísmo, ensina algo profundo sobre isso. Krishna diz a Arjuna: quando os sentidos entram em contato com objetos externos, uma pessoa experimenta frio ou calor, prazer ou dor. Essas experiências são passageiras, vêm e vão. Suporte-as com paciência. Aqueles que permanecem iguais tanto no prazer quanto na dor são verdadeiramente sábios. Essa é a marca da verdadeira força estoica. Não se deixar abalar pelos altos e baixos, pelos prazeres e dores temporários. Não se exaltar excessivamente quando as coisas vão bem, nem se desmoronar quando vão mal. Manter uma serenidade equilibrada através de todas as mudanças. E a reclamação é o oposto absoluto disso. É deixar-se arrastar por cada pequena adversidade, magnificar cada desconforto. Então, se você quer realmente cultivar fortaleza mental, elimine as reclamações. Enfrente o calor, o frio, a fome, o cansaço, sem verbalizar seu desconforto. E se há algo que genuinamente precisa ser resolvido, haja. Tenha uma conversa difícil, se necessário. Tome decisões, faça mudanças, mas pare de reclamar, porque reclamar é a ação dos fracos que não têm coragem para mudar o que está em seu poder mudar. A sexta e última coisa a eliminar são as tarefas desnecessárias, as atividades que não te levam a lugar algum. Sêneca pinta um quadro vívido. Há pessoas que vagueiam sem rumo buscando afazeres, mas não realizam aqueles que se propuseram, apenas aqueles sobre os quais tropeçam. Sua marcha é sem propósito, e vão como formigas que sobem árvores até o topo e depois descem novamente, absurdamente. Quando você tem metas claras, quando sabe para onde está navegando, fica óbvio quais atividades são relevantes e quais são pura distração. Mas a maioria das pessoas não tem essa clareza, então se perde em 1000 pequenas atividades sem significado que consomem tempo precioso, mas não constroem nada duradouro. Você tem metas importantes que requerem tempo e dedicação, mas então passa horas em redes sociais, navegando sem propósito. Gasta noites inteiras em jogos de videogame que não acrescentam nada significativo à sua vida. Assiste séries atrás de séries em maratonas que deixam sua mente entorpecida. E aí se pergunta por que não está fazendo progresso em direção àquilo que realmente
importa? A resposta é óbvia. Você está desperdiçando seu recurso mais precioso, seu tempo, em atividades que não servem seus objetivos mais elevados. Então, elimine essas distrações. Delete aplicativos que roubam sua atenção. Guarde os controles do videogame. Cancele assinaturas que te mantêm preso em entretenimento passivo. E crie espaço para o trabalho que realmente importa. Mas aqui está o detalhe crucial que une todas essas 6 eliminações. Faça tudo isso em silêncio. Não anuncie que deletou o Instagram porque está focado em projetos importantes e secretos. Não conte para todos que agora você não joga mais videogame porque está em uma jornada de autodisciplina. Você percebe como isso soa ridículo? Como isso é, obviamente, o ego se vangloriando de novo. Simplesmente faça as mudanças. Viva diferentemente. Deixe que suas ações falem, não suas palavras. E nesse silêncio transformador, você descobrirá uma força que nunca soube que tinha. Descobrirá que pode mudar profundamente, sem precisar da validação ou aprovação de ninguém. Descobrirá que a verdadeira transformação acontece longe dos holofotes, na intimidade silenciosa da sua própria consciência. Quando você para de buscar reconhecimento, quando deixa de anunciar suas intenções, quando abandona a necessidade de validação externa, algo extraordinário acontece. Você se torna genuinamente mais forte. Não uma força performática que precisa ser constantemente demonstrada e validada, mas uma força real, profunda, inabalável. Você se torna menos perturbável porque não está mais à mercê das opiniões alheias. Você encontra uma serenidade que não depende de circunstâncias externas ou aprovação social. E você descobre uma felicidade mais autêntica porque está vivendo alinhado com seus valores mais profundos, não com as expectativas superficiais do mundo ao seu redor. Essa é a promessa do estoicismo praticado em silêncio. Transformação real, força genuína, paz duradoura. E tudo isso está disponível para você agora, não no futuro distante, mas neste exato momento, se você escolher começar, não com anúncios grandiosos, mas com ações silenciosas e consistentes. Não proclamando ao mundo quem você vai se tornar, mas simplesmente tornando-se